Você conhece a Deus? Você realmente conhece a Deus? Você não conhece a Deus. Por que eu estou falando isso? Óbvio que eu estou brincando aqui, mas Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 até o verso 19, vai falar sobre uma passagem onde Deus prova um homem chamado Abraão. Você sabe bem a história. A palavra diz que o Senhor pede para Abraão que ele subisse ao alto do monte, levasse seu filho Isaque, um filho da promessa, como sacrifício. Mas naquele momento, Abraão ele tem uma experiência com o Senhor. Isaque também, seu filho, tem uma experiência com o Senhor. A Bíblia vai dizer que é a primeira vez na Bíblia, na história das Escrituras, que o Deus proverá, que o Jeová Jiré aparece ali descrito dessa maneira. No capítulo 22, quando Abraão está tendo essa experiência com Deus. Mas Abraão era um homem que já conhecia um Deus que era provedor. Abraão já conhecia isso quando ele sai da sua terra, da sua parentela, em obediência ao Senhor. Abraão conhecia isso quando ele recebe uma promessa sobre ele e sua mulher Sara, de que eles teriam um filho, mesmo depois da sua velhice. Abraão conhece Deus provedor quando ele vê seu filho nascer, Isaque. Mas a Bíblia nos mostra que Abraão não conhecia de maneira tão profunda ainda o Deus provedor, como naquele momento, como naquele episódio, como no alto daquele monte. Então, a pergunta que eu quero te fazer aqui é: você acha que você já conhece Deus o suficiente? Você acha que tudo que você conheceu do Senhor, da sua revelação, do seu caráter, dos seus atributos, é suficiente? Eu, particularmente, acho que não é suficiente. Eu gosto de pensar que o conhecimento de Deus para nós é como se nós fôssemos na beira do oceano e nós pegássemos o mar com a concha das nossas mãos. Comparado a todo o oceano, não é nada pegar a água na concha das nossas mãos. E eu acredito que dessa maneira é o conhecimento de Deus para nós. Tudo que nós conhecemos, por mais que seja muito, ainda é muito pouco. Existe um desenho que eu assisti inúmeras vezes com o meu irmão quando nós éramos adolescentes, que se chama Isso em Florestas. E nesse filme tem uma batata que o slogan é que com as batatas o muito é sempre pouco. E eu gosto de pensar que esse é o slogan e precisa ser o nosso pensamento a respeito do conhecer a Deus. O muito que conhecemos do Senhor sempre será pouco comparado à grandeza de quem Ele é, comparado ao tanto que temos para conhecer esse Deus que se dispôs a se revelar a nós, que se permitiu se revelar a nós. Então eu gostaria de te perguntar mais uma vez: você conhece a Deus? Será que nós não paramos no nosso conhecimento de Deus, nosso desejo e anseio por conhecer a Deus? A Bíblia fala que esse homem Abraão, ele continua conhecendo ao Senhor, independente da estação, independente da circunstância. A história de Abraão nos mostra que em todas as estações e circunstâncias da nossa vida, existe uma nova revelação de Deus para nós conhecermos. Existe uma nova revelação do caráter, dos atributos de Deus que nós ainda não conhecemos, ou que não conhecemos tão profundamente ainda, que Ele deseja revelar. E eu queria te perguntar: você conhece a Deus? E também queria te perguntar, de que maneira Deus tem se revelado na sua jornada, nesse momento, nesse instante, na estação que você está vivendo. Talvez você está vivendo as melhores estações da sua vida. E como Deus tem se revelado nesse momento. Talvez você está vivendo os piores dias da sua vida. Pensa comigo, Abraão estava vivendo a caminhada mais dolorosa da sua vida, indo entregar seu filho. Mas nesse momento ele vê um Deus que se revela como nunca ele tinha experimentado antes. Então, independente da sua estação, Deus está tentando se revelar, Deus está disponível a se revelar. A pergunta é se eu e você, nós vamos ouvir, perceber e enxergar esse Deus que está se revelando. A Bíblia diz que no momento em que Abraão está com seu filho pronto para o sacrifício, ele ergue o cutelo e ele ouve o anjo dizer: Abraão, Abraão, não faça isso, Deus proveu um cordeiro para si. Então, a questão é se nós estamos ouvindo, se nós estamos vendo, percebendo o Senhor que deseja se revelar, independente das circunstâncias. Então, eu queria te perguntar: você conhece a Deus? Você conhece Deus o suficiente? Ou será que tem muito mais de Deus para mim, para você conhecermos? Eu acredito que é a segunda opção. Beleza? Um grande abraço. Deus te abençoe. Valeu!